Quando voltar a primavera. Capítulo 5. Ausência, presença. Ao iniciar-se o ministério, ele abandonou transitoriamente a convivência dos amigos e fez-se ausente por 40 dias, durante os quais foi comungar com Deus em extenuante jejum para suportar conviver com os homens. Depois da crucificação, ressurrecto por 40 dias, ele se demorou entre os companheiros, oferecendo sua presença amorosa a fim de que confiassem no ministério abraçado. A ausência o faz ressurgir em fulgurante presença. A presença de Jesus permanece na terra, não obstante a onda avassaladora do materialismo e do utilitarismo humano, penetrando os corações e fortalecendo aqueles que lhe vinculam, tornando os pigmeus gigantes e os escravos homens livres interiormente. Não apenas os santos e os místicos registraram-lhe a presença nos momentos de êxtase e grande eloquência. Também os construtores das novas nações, os cientistas e os tecnólogos, ao penetrarem a intimidade das formas e descobrirem os intrincados mecanismos da máquina humana que lhes constituem fontes inexauríveis de estudo e observação. O artista e o esteta sentem-no e deslumbram-se magnetizados pela sua força transcendente e renovadora. De Francisco de Assis a Teresa de Ávila, a Albert Schweitzer, cada um, por seu turno, sentiu a magia da sua presença, produzindo uma grandiosa força que os vitalizou e impeliu a realizar a transformação de si mesmos, dos homens e da época em que viveram. Pascal, Linneu, Bergson, Goethe, Einstein experimentaram o hálito vivificador da sua presença fascinante, deixando-se vencer momentaneamente para volverem ao campo de ação, tocados pelos objetivos nobres que erguem a vida. Sempre Jesus. Os que o detestam não conseguem fugir à sua presença, onde quer que se refugiem. Sentem-se perseguidos pelo seu brando olhar e pela doçura da sua voz, impregnados pelos conceitos que ele emitiu e dos quais não se conseguem libertar. Eram aqueles os dias de dor e de luto, de saudade. Uma saudade penetrante, como uma adaga cravada na alma, fazia-os recordar o amigo que há pouco se deixara guindar numa cruz para ressurgir. As vagas notícias sobre as perseguições imediatas atemorizavam o grupo. Naquele dia, porém, chegaram as alvíceras a Boa Nova. Ele houvera desaparecido do sepulcro, antes selado que agora se encontrava vazio. Uma ex-vendedora de ilusões fora mensageira da notícia. Todavia, sua narração deixava esperanças e suspeitas. Eles saíram de Jerusalém à hora sexta, sufocados pela ardência do calor. A terra árida, calcinada, adusta, se apresentava triste e erma sob um céu escaldante, carregado de nuvens sombrias. Caminhavam mergulhados em reflexões. Eram dois amigos e, no entanto, seguiam a sós. Retornavam ao seio dos familiares após as emoções desencontradas dos últimos dias. Aos júbilos da entrada em Jerusalém sucederam as sombras inditosas do Calvário. Dialogavam de tempos em tempos. No entusiasmo dos diálogos, que ora se faziam mais ardentes, quando se reencontraram no caminho das recordações, ouviram a interferência de um estranho que os interroga. De que falais um com o outro? Pararam tristes. Cleófas interrogou. Porventura ignorais o que se passou em Jerusalém nestes dias? Sereis o único? Sois estrangeiro? E explicaram sucintamente os acontecimentos trágicos. O homem que dele se acerca
Inquire-os, interessa-se, ouve a fala. Ó nécios e tardos de coração para crerdes em tudo que os profetas disseram. Narra-lhes então as escrituras com ardor, evoca os textos antigos, os profetas, emociona-os e os deslumbra. Anotou Lucas que os viandantes não conseguiam identificar o estranho por terem os olhos fechados. E, não obstante, sentem-se aquinhoados com as estrelas da sabedoria que borda dos lábios do gentil companheiro. Cai a tarde. Emaús dista de Jerusalém 60 estádios. Asseveram alguns estudiosos da exegética e da historiografia do Evangelho que a distância seria de quase 160 estádios, quase 30 quilômetros. Não importa, isto é secundário. O essencial é que a cidade de Amaúas, ou Nicópolis, situada na Lida, no vale de Céfala, fizeram-se famosas desde os dias de Judas Macabeu, que ali batera os gregos em lutas cruentas. No entanto, era uma aldeia, um pequeno burgo de fontes frescas, cantantes, onde hoje se encontra sicômoros, jardins, alcaparreiras em flor. Seria registrada no Evangelho como a cidade da diáfana presença. Haviam chegado quando sentiram que o estranho parecia prosseguir o caminho. Cleófas diz-lhe emocionado: a tarde caiu, as sombras descem. Fica conosco, Senhor. O dia já declinou. Na melodia da voz, uma entonação de carinho e gratidão a quem os consolara. Este aquece, adentra-se pela casa acolhedora, parte o pão, abençoa-o antes e o distribui aos amigos aturdidos. Dão-se conta, despertam, sorriem e choram. Era Jesus. Como não o identificaram? O júbilo explode inesperado e os braços se abrem para afagá-lo. Ele, porém, dilui-se, enovoa-se e desaparece. O estupor os domina, nas mãos suam e tremem álgidas. Não podem sopitar as alegrias e ato contínuo retornam a fim de anunciar o encontro. E fazem-no com emoção surpreendente em regozijo insuperável. Ficarão nas histórias da história o fato e o feito. Antes o Senhor os chamará nécios, por fim os abençoará. Nunca vos deixarei a sós, dissera anteriormente. Testificando a excelência da promessa, ainda hoje nas torpes e adustas estradas da vida, pelos ínvios caminhos da guerra humana, no cotidiano das lutas da evolução, a presença de Jesus é a segurança e a força de todos quantos nele confiam. Mesmo quando o fragor das tempestades parece tudo aniquilar, ele irrompe de dentro do coração e balsamiza com confiança, oferecendo a resistência e o equilíbrio necessários para a vitória. Ninguém que esteja a sós. Nunca em abandono. Aquele que se sente desprezado certamente o abandonou, deixando de registrar-lhe as vibrações. Envelheceu a alma, desconectou os registros psíquicos, estiolou-se intimamente, fugiu. No entanto, em qualquer momento em que faça quietação e prece, ei-lo que surge triunfal e amigo, permeando a alma e irrigando-a de entusiasmo para superar as vicissitudes. A Emaús simbólica se desdobra diante dos nossos olhos. Os diálogos pessimistas se repetem, a vida se alonga. Numa curva, porém, do caminho, ele aparece e dirige a palestra, segurando a coragem e conduzindo para a frente. Onde estejas, como te encontres, da forma que quiseres,
tentar sentir-lhe a presença e nunca te ausentes dele. 40 dias esteve ausente em jejum, preparando-se. 40 dias de presença sustentando a era da liberdade total e da glorificação perene.